Bora. Uma coisa que me preocupa com vocês detalhes. Tá, e o que é que a gente poderia... Não, eu sei detalhes assim, no princípio, né? Não sei assim, que lei é, quais são as propostas exatas, né? A outra que eu faço ainda não foi encaminhado, só foram ditas. Eu sei qual é a matriz desse pensamento. É basicamente isso, a gente nunca aprofunda muito. Vamos lá, já não fez. Vai ser, vai aparecer, né? Pode vir. Rapaz, eu avisei você, né? Eu pensei que era assim. Só o single. Eu cara tem na lista dele, o bicho do céu dele, né? Rapaz, tem que ver com defeito de fábrica, não vê não? Toda manhã tem uma latinha. Democracia pra valer. Só com a participação de você. E minha filha, se ela acordar e der 10 quilos, ela não acorda. Democracia participativa. De segunda a 10 sexta, quilos, às 10 da manhã, com reprise às 5 da tarde, 10 da noite. 10, A pronto, está apresentação bonito. e produção de Márcio Rodrigues. Participações especiais de Antônio Carlos e Souza Júnior. Aqui, na Atitude Popular, onde você escuta música de qualidade e jornalismo de verdade. Olá, bom dia! 10 horas, 1 minuto. Salve, salve você. Ótima semana, feliz segunda-feira. Está começando a partir de agora o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM, 1310 e no decorrer da sua programação local a Canudos FM 104,9 de Boa Viagem. Ainda a web rádio FETRACE. E áudio e vídeo através da página Democracia Participativa dos amigos lá do Facebook. Seja bem-vindo você através desses canais para curtir esse belíssimo programa Democracia no Ar, que tem apresentação e produção do Márcio Rodrigues, participações especiais de Antônio Carlos e Souza Júnior. Abertura e técnica comigo, Jonathan Neto. Tudo bem com você, né? Ótima semana, tá bom? Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Agora, 10 horas, 2 minutos, está começando com Márcio Rodrigues. Bom dia! Obrigado pela audiência, amigos ouvintes. Estamos começando mais uma edição do programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce e o Shoa Advogados Associados. Além da Atitude Popular, estamos entrando no ar em rede com as emissoras web Rádio FETRACE e Liberdade AM de Boa Viagem. Olá, Boa Viagem! Bom dia! Logo depois, logo mais, a Canudos FM também retransmite esse mesmo programa. Esse espaço chamado Democracia no Ar, que é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje teremos a presença de Fábio Maia Sobral. Ele é professor da UFC nos cursos de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o PRODEMA, de graduação em Economia Ecológica, de graduação em Gestão de Políticas Públicas e de graduação em Economia. É graduado em Economia pela UFC, mestre em Filosofia também pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Filosofia pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ele coordena o VIES, o Núcleo de Economia Política, que é um programa de extensão da UFC. Fábio Sobral vem ao programa para que a gente possa falar um pouco mais sobre a reforma política, a reforma da Previdência, que não é uma reforma, na verdade é a morte da Previdência Social brasileira, e também para falar sobre conjuntura econômica. Amigo ouvinte, aqui no Democracia no Ar, o programa dos movimentos sociais do Ceará, você
Exatamente, você pode participar. Estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo a enviar sua crítica, sua sugestão, sua opinião, enfim, a sua participação. Anote aí o telefone no qual você pode enviar uma mensagem por WhatsApp. O código diário 85, o telefone é o 98206-3106. Eu vou repetir. O código diário é 85, o telefone é o 98206-3106. Participe, aqui a democracia é para todos e todas. A gente vai começar o programa hoje relatando o que está acontecendo entre hoje e amanhã aqui na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado do Ceará, o Encontro Estadual de Gestores Municipais sobre as Políticas Públicas da STDS, que é a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Está acontecendo aqui na Rua Soriano Albuquerque, na sede da Secretaria, e ela está reunindo esses gestores para definir o que vai acontecer de bom ao longo do ano de 2017. Alô, militância, agenda de luta. No dia 8 de março, próximo dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. A luta vai ser contra a reforma da Previdência. No dia 15, é o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência, também é um dia nacional em que todos vão às ruas para protestar contra essa proposta indecorosa do governo, que tem apoio de todos os meios de comunicação que estão dizendo as mil maravilhas de uma proposta que vai acabar com a possibilidade dos brasileiros se aposentarem. Qualquer brasileiro que tem até 50 anos, acabou a possibilidade dele se aposentar, a não ser que ele já esteja empregado num emprego público e já tenha essas regras pré-estabelecidas. Mesmo assim, corre-se o risco, diante da avassaladora força que se constituiu o governo de Michel Temer nesse espaço que deveria ser de defesa da democracia e da pluralidade. Agora o Congresso Nacional pertence única e exclusivamente aos golpistas que deram um golpe e estão instituindo a cleptocracia dos corruptos do Brasil. No dia 31 de março, data do golpe militar de 1964, golpe civil-militar, teve muito apoio da sociedade civil, dia que o chamado será com a bandeira Fora Temer. Fora Temer, nenhum direito a menos. Diretas já, democracia. Essa é a agenda da militância. Vai se programando aí. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 15 de março, luta contra a reforma agrária. E 31 de março, Fora Temer. A votação dessa reforma da Previdência, PEC 287, já está definida. No dia 14 de fevereiro, ou seja, amanhã, haverá uma apresentação do plano de trabalho. No dia 15 de março, a leitura do parecer do relator da Comissão da Reforma da Previdência, o Arthur Maia. Dia 21 de março, a votação do texto na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Dia 28 de março, a votação em primeiro turno no plenário da Câmara. E dia 6 de abril, votação em segundo turno no plenário da Câmara dos Deputados. Não podemos nos esquecer de fazer uma programação para protestar em todos esses dias aí e demonstrar força, porque se a gente ficar parado, eles vão passar por cima mesmo. Professor Fábio Maia Sobral, obrigado pela sua presença aqui no programa Democracia no Ar. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Podemos começar, professor? Eu vou... Só notícia boa. Só notícia boa, olha só que delícia. A gente pode sempre contar com esse governo, né? Não nos decepciona, né? Não, jamais, jamais. É complicado. É o seguinte, a gente tem um exemplo ou um anti-exemplo de tudo aquilo que está acontecendo, ou melhor, que vai acontecer aqui no Brasil em relação ao que já está acontecendo na Espanha. Afinal de contas, lá na Espanha, algo parecido
já foi instituído há cerca de 5 anos atrás, que é uma reforma trabalhista, né? Essa reforma trabalhista, ela gerou um problema sério lá na Espanha. O secretário de Comércio da União Política UGT, Gonzalo Pinho, né? E secretário federal, a secretária federal Isabel Araque, analisando a situação de hoje no mercado de trabalho espanhol, após o 5º aniversário de aprovação da reforma trabalhista, que se reuniu no dia 10 de fevereiro. Aí eles deram a seguinte declaração, professor Fábio Sobral: ainda temos altos níveis de desemprego, com 4,5 milhões de desempregados e há 445 mil desempregados a mais que em 2009, o ano da crise braba na Espanha. Além disso, a recuperação do emprego foi apenas temporária. Dos 19 milhões de contratados em 2016, apenas 1,7 milhão, ou seja, menos de 10%, são indefinidos, e 5 milhões têm sido curtos ou muito curtos, né, os períodos de emprego ali, que demoram um pouco mais, entre 6 meses e 1 ano e meio. Assim, o total de contratos é de 819 mil, tinha qualidade suficiente para garantir um padrão de vida decente para os trabalhadores, segundo a Isabel Araque. Além disso, o viés de involuntário, os trabalhadores que não têm nenhum vínculo, né, subiu 5 pontos desde 2011 e está consolidado. Foi expulso do mercado de trabalho os jovens, pessoas com mais de 55 anos, tornou-se interinseirado do desemprego de longa duração, com mais de 3 milhões de pessoas desempregadas há mais de 1 ano. Os salários desvalorizados cerca de 5,3 pontos desde 2009 e aumentaram os níveis de desigualdade e pobreza, entre outras questões. Professor, a Espanha realizou essa reforma trabalhista e ela nem foi tão radical quanto a que está sendo apresentada hoje aqui no Brasil, e está colhendo esses frutos. Qual a possibilidade de o Brasil ir no mesmo caminho, professor? Bem, uma coisa importante, Márcio, a ser dita, é que a maioria das pessoas pensa que a economia é algo assim sem controle, como se não houvesse um projeto. Há um projeto, não é algo não pensado. Esses grupos pensam a economia de maneira a desenvolver uma certa política. Quem são esses grupos, professor? Para a gente poder também explicar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo que tipo de pessoas são essas e por que elas pensam dessa maneira. Posso fazer um pequeno relato histórico? Claro. Na verdade, por favor. Há um economista chamado André Araújo, que no livro A Escola do Rio, ele diz o seguinte, que houve uma divisão ao longo do tempo na economia brasileira entre aqueles setores ligados aos grupos exportadores, aos grandes latifundiários que exportavam matérias-primas, principalmente produtos agropecuários. Esses grupos sempre se interessaram pela pobreza da população. Por quê? Porque para eles não interessava você ter uma pessoa que ganhasse mais, uma pessoa que pudesse ter uma relativa independência, tivesse uma opção além de trabalhar para esses grupos nas suas fazendas. Então era preciso mão de obra barata para cortar cana, para colher e plantar café, entende? Nos períodos de safra. Na entre-safra esse pessoal passava a míngua, certo? Então esses grupos sempre se interessaram por uma grande quantidade de pessoas em condição muito baixa financeiramente. E apostaram nisso ao longo de uma parte da história brasileira. Depois, os setores industriais precisavam de consumo interno, mas em alguns momentos buscaram uma redistribuição de renda, em poucos momentos. Bem, a economia brasileira, a partir do golpe de 64, né, muita gente hoje no Brasil, pelo golpe, eu nunca vi golpe militar ser para ricos, certo? Para pobre, quer dizer, sempre foi em benefício dos ricos.
E foi isso que o golpe fez. Então, as pessoas que hoje clamam por um golpe, por uma presença militar, na verdade, clamam contra os seus próprios interesses. Desconhecimento histórico, incapacidade de pensar o que é que isso significa. Então, acordem, porque o que isso vai significar é um imenso arroxo. Se a gente, com um governo golpista, civil, ainda tendo que manter uma máscara democrática, Congresso, é desse jeito, quer dizer, esse projeto, imagine com uma situação militar. Bem, o que hoje nós temos é um grupo que se desenvolveu ao longo do tempo, desde a ditadura militar, ligado aos grandes capitais internacionais, grandes corporações, e essas corporações, para elas, interessam uma superexploração do trabalho no Brasil. Grupos para que os trabalhadores ganhem cada vez menos. Isso foi, de certa forma, interrompido a partir de 2003, onde o Brasil se volta essencialmente para dois mecanismos. As pessoas atribuem muito ao crescimento do preço das commodities. Isso favoreceu, mas não, na verdade a partir de 2003, uma expansão do consumo interno, do mercado interno consumidor. Para a gente poder fazer uma correção, as commodities estavam assim, de repente, um valor muito irrisório até 2003? Não, a partir de, basicamente, no final dos anos 90, 99, com a entrada da China comprando grande quantidade de mercadorias, commodities, minério, carne, soja, os preços disparam, petróleo, né, carvão. Então, os preços disparam no mercado internacional. A professora Maria da Conceição Tavares até explica isso em um texto. A tendência histórica era manter esses preços das commodities baixos, commodities com mercadorias primárias. Né? Então, a partir de 99, há uma explosão desses preços. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal esquece que houve uma expansão do consumo interno com a política de valorização do salário mínimo e com as políticas de bolsas assistenciais, principalmente o Bolsa Família. Ou seja, foi uma política que conseguiu fazer uma pequeníssima redistribuição de renda, mas que já teve impactos enormes no mercado consumidor interno. As pessoas esquecem outros programas, como o Programa Nacional da Agricultura, o Programa da Agricultura Familiar, o PRONAF. Né? Há uma série de categorias desses auxílios que expandiram o mercado consumidor interno. E o Brasil também se voltou para a construção de mercados na África, na América do Sul e na Ásia que pudessem absorver os produtos manufaturados brasileiros. Então, houve na América Latina, houve um crescimento dessas exportações impressionante. Né? Então, ou seja, parte da indústria nacional foi muito beneficiada com isso. Foi muito beneficiada. Sem contar, agora é irônico, né? Sem contar que o programa de peças nacionais, né? O programa de conteúdo nacional. Na Petrobras, você tinha que ter um conteúdo nacional, tanto no setor de navios, no setor de sondas, né? No setor de conteúdo nacional. Justamente para reativar a indústria naval. A indústria naval e a indústria de peças para o setor petrolífero, a indústria de máquinas. Uhum. Um dos setores mais ativos no golpismo foi o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, Fiesp, das indústrias de São Paulo. Agora eles estão tentando fazer uma tentativa de reverter, voltar o conteúdo nacional. A indústria brasileira, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, a ABIMAC, e a Fiesp lançaram um documento para que esse setor, essa exigência de conteúdo nacional não seja banida. Como está sendo pelo governo golpista. Isso é tão irônico, né? Quer dizer, eles dizem que investiram 60 bilhões de reais nessa readaptação e isso tudo vai para água abaixo. E vai mesmo. Então, a quem interessa isso? Para a sua pergunta, né? Interessa a esses setores que não têm ligação com o mercado consumidor interno, que são associados de grandes corporações internacionais, principalmente de petróleo. Não é à toa que o chamado presidente Michel Temer, a primeira empresa que ele recebeu para a reunião foi a Shell. Olha aí, ó. Por isso que o nome dele é Michel. Michel. Eu não tinha pensado nisso.
e temer, né? Então, foi a primeira empresa multinacional que você viu. Então, o objetivo é esse, é um objetivo pessoal, individual, de investidores e financistas internacionais. São pessoas que têm empresas no exterior, como um candidato à presidência em 2014, que tem uma empresa em Luxemburgo. Né? São pessoas que têm empresas em paraísos fiscais, que recebem por fora. São pessoas que não têm interesse na vida da população brasileira. Não têm interesse se o comércio vai sobreviver. Então, comerciantes, ponham a mão na consciência. Imaginem o que significa o desaparecimento de garantias trabalhistas. Significa que pessoas podem ser, aparentemente, ótimo para quem não quer pagar direitos trabalhistas. Mas a pessoa pode ser demitida, vamos dizer que ela possa ser demitida sábado à tarde e ser recontratada segunda de manhã. Ótimo. Desapareceu a burocracia. Que nada, desapareceu foi 1 dia e meio de salário. Então, 1 dia e meio de salário, imagine em Fortaleza, desaparecendo de grande parte, vamos dizer, de 60% dos trabalhadores. 1 dia e meio de salário por semana, no mínimo 6 dias por mês. Uma queda da renda brutal. Da ordem de... O senhor já fez esse cálculo? Não, ainda não. Mas se a gente pensar bem, se for feita uma proposta, né, se passar, né, aquilo que eles mais preconizam, que é o negociado sobre o legislado, a gente vai perder justamente uma dessas defesas, que é a questão do DSR, né, o descanso semanal remunerado. Se a gente perder DSR, é importante que a gente faça esse cálculo junto aos especialistas, mas você vai perder pelo menos 4 dias de trabalho por mês. Perder 4 dias de trabalho por mês... Não, são 6, né? Porque é 1 dia e meio, a partir do sábado ao meio-dia. Né? Não, tá certo. São 6 dias de trabalho por mês. Se a gente trabalhar cerca de 22 dias, o que isso significa? Significa uma soma enorme de dinheiro que desaparece do setor do comércio. Desaparecendo do comércio, desaparece nas indústrias que são voltadas para o mercado interno. Então você tem aí uma ampliação de um colapso, sabe? Um colapso social que já é enorme. Você tem hoje 12 milhões de pessoas desempregadas. O cálculo é de que a cada 4 casas, uma das casas está afetada pelo desemprego no Brasil. De cada 4 residências, uma está afetada pelo desemprego. Isso é um caos. É um caos. Se produziu o caos, entende? Para atender aos interesses desses que têm ações na Bolsa de Valores, sobrevivem de juros e que são associados a grandes empresas internacionais. E ainda vem, esse pessoal ainda vem com a camisa da seleção brasileira e dizer que é nacionalista. Você está trabalhando para a Shell, você está trabalhando para a Exxon, você está trabalhando para a British Petroleum, a BP, você está trabalhando para grandes bancos internacionais, sabe? Então, é isso que para quem você está trabalhando? Está trabalhando, você está lutando pelos interesses desses grandes investidores. Se você é grande investidor, até admito, quer dizer, o grande investidor não tem, hoje em dia, tem coração. Mas quem são essas pessoas, né? Qual é a dimensão disso? A dimensão disso daí dentro de uma sociedade de 204 milhões de pessoas, como é o caso do Brasil? Na verdade, aqui no cálculo que se faz, se eu não me engano, da Oxfam Brasil, é cerca de 15 mil famílias. 15 mil famílias têm interesse nessa estrutura de gente ganhando cada vez menos, gente sem proteção social, e seus negócios continuam a pleno vapor. Continuam a pleno vapor. Mas eles vão ter que viver fora, como vivem alguns, sabe? Vivem na Suíça. O número de cidadãos brasileiros que pediu visto permanente para morar na Suíça tem sido cada vez maior. Isso é uma tendência? Eu diria que é uma política. Não é uma tendência como se isso não fosse pensado.
E eles só carregam o dinheiro para onde eles estão, é isso? Na verdade, eles... uma apresentadora de TV uma vez ficou famosa porque de programa infantil, né? Uma apresentadora loura, né, de programa infantil, ela está dizendo nada preconceituosa, estou dizendo loura para poder identificar mais ou menos assim quem é. Ela disse, não, a vida está, no Brasil está muito difícil para nós, os ricos. Sabe? Então, esse pessoal vai morar fora, porque a vida no Brasil, para os ricos, está muito difícil. Esse negócio de manter um monte de segurança e tal, né? Sabe? É caro demais, né? Carro blindado e tal, né? Você não sabe se vai explodir ali na esquina, um conflito, entende? É algo... o Rio de Janeiro que o diga, né? E o Espírito O Santo. Espírito Santo daí já viveu uma coisa bem mais complicada, né? Exato. Se a gente pensar que o Espírito Santo vem ao longo dos últimos 12 anos sendo comandado ora pelo PSDB, ora pelo PMDB, dá para a gente vislumbrar que num futuro não muito longínquo o Brasil vai ser um Espírito Santo? Eu acho que tudo bem breve, infelizmente, né? Porque eu tenho filhos, eu tenho família, né? A gente busca uma tranquilidade, né? A possibilidade de se desenvolver, mas é grave. As pessoas pensam que está desligado, sabe? As pessoas pensam que crise penitenciária está desligada de crise social, crise saques nas ruas são desligados da crise social. Né? Você pensa que a violência na esquina está desligada da crise social, sabe? Que a loucura invadiu as pessoas e a raiva a ponto delas quererem eliminar, né? Eliminar os problemas. Os problemas não são eliminados, você trata de outra forma. A violência contra os mais pobres é desenvolvida como política desde o Império. Sabe? Antes era concentrada não só nas populações de cor negra, mas nas populações brancas e mestiças que estavam à margem da sociedade, à margem das grandes fazendas. Na periferia. Na periferia, isso aí o Celso Tato também fala, quer dizer, você tem uma política desenvolvida contra os pobres, de violência contra os pobres, para manter os interesses desses setores mais ricos. E as camadas médias são convencidas constantemente, né, em sua grande maioria, não é todo mundo, mas em sua grande maioria, pelos projetos mais conservadores. As pessoas não concebem que está na hora de tomar outro rumo, ou outro caminho que não essa violência contra os mais pobres. Todos nós seríamos beneficiados com isso, sabe? Essa é uma tendência que vem sendo trazida por alguns cânones, né, internacionais que defendem o neoliberalismo. Né? E um desses é o tal do Instituto Mises. A quem pertence esse Instituto Mises? Eu não sei exatamente a quem pertence, eu sei quem financia, né? São grandes, esses setores, grandes financistas, as pessoas que ganham muito dinheiro, elas têm um enorme apreço pelo autoritarismo, entende? Muita gente, né, de uma ignorância histórica, por exemplo, vem dizer que o nazismo era socialismo. Essa besteira surgiu agora por aí. Né? Quem é que se beneficiou com o nazismo? Se não grandes corporações, né? Grandes empresas alemãs. Não existe Estado, capital sem Estado. Não existe grande capital sem Estado para preservá-lo. Essa ideia de que o capitalismo tem que ser livre, o capitalismo já é livre. O grande capital é absolutamente livre. Quem somos prisioneiros somos nós. Que o Estado está aí para servir a esses setores. Aí vem esse Instituto Mises reclamar da falta de liberdade. O capital já é livre. Quem somos agredidos, controlados, manietados, quer dizer, amarrados como marionetes, somos nós, as pessoas, os trabalhadores. Esse pessoal das grandes finanças sempre se beneficiaram por isso. Basta ver a Inglaterra, né? A Inglaterra, no século XIX, era de uma violência contra os seus trabalhadores tão grande
tão grande que o Estado teve que fazer uma pesquisa, chamada os livros azuis, né, Blue Books, para descobrir por que os trabalhadores estavam morrendo tão cedo e estavam faltando trabalhadores nas fábricas, sabe? Aí a primeira medida que eles tomaram, impedir que os trabalhadores migrassem. Hoje você constrói muros para impedir que os trabalhadores migrem, indo de um país entrem num país, né, como os Estados Unidos. Mas na época... Como os Estados Unidos e como a Grã-Bretanha, né? E faz uma coisa. A Áustria fez isso. O Brexit, né? Brexit é justamente isso. É você evitar que grandes massas tenham acesso ao mercado inglês, né? Da Inglaterra, da Grã-Bretanha. A Áustria tem grandes cercas nas suas fronteiras para evitar que os imigrantes entrem, né? Mas já houve época em que o capital fazia grandes proibições para que as pessoas emigrassem, saíssem. Sabe? Então, o trabalhador e a trabalhadora já são profundamente esmagados pelo Estado ao serviço do capital. Você tem capital, capitalismo, tem Estado. Certo? Estado para servir a eles. Só um minutinho, professor. A gente precisa fazer um breve intervalo aqui. Agora é com o Jonathan Neto, que vai comandar esse intervalo. Rapidinho, agora 10 horas 31 minutos. É apenas uma transição dessa primeira parte para a segunda parte. E para agradecer a sua sintonia, a sua audiência, para você que está ouvindo aí o programa Democracia no Ar, um programa do movimento Democracia Participativa. Também está prestigiando através da página Democracia Participativa aí no Facebook. Alô, você do Facebook, bom dia, obrigado pela sua audiência, tá bom? Dá um like aí para a gente conferir. Temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinface e o Show Advogados Associados. Para você das rádios também não ficar com ciúminho, tá bom? Bom dia para você, seja bem-vindo para você que também que está acabando de chegar agora em uma das sintonias das rádios retransmissoras. Seja bem-vindo, vamos com Márcio Rodrigues e a segunda parte do programa Democracia no Ar. Bom dia, ouvintes, obrigado pela audiência. Bom dia, pessoal aí da internet, do Facebook. Né? Estamos em compartilhamento aí com a página Democracia Participativa, TV do Abrigo Idoso, para a gente poder assistir a essa entrevista muito interessante com o professor Fábio Sobral. Agora eu vou vou usar aqui das informações vindas do Portal Vermelho, que diz o seguinte, né? Um texto publicado no dia 13 de fevereiro, às 10h30 da manhã, reformas da Previdência Trabalhista movimentam a Câmara nesta semana. Essa semana que começa hoje, ok? 10h30 da manhã, lá no horário de Brasília. Ou seja, há pouco menos de uma hora atrás. Um pouco mais de uma hora atrás. As primeiras reuniões de trabalho das comissões especiais das reformas da Previdência e Trabalhista serão realizadas amanhã à tarde. Amanhã é terça-feira, dia 14. Nas reuniões, os relatores da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, e trabalhista, Rogério Marinho, olha aí, ó, Rogério Marinho, parente lá dos homens, do PSDB do Rio Grande do Norte, vão apresentar os roteiros de atividades e sugestões de nomes de pessoas a serem convidadas para debater as propostas. Também devem ser votados na terça requerimentos de deputados para audiências públicas nas comissões. Além da reunião de terça, as duas comissões devem voltar a se reunir na quinta-feira, dia 16, para as primeiras audiências públicas. O relator da proposta de emenda à Constituição, PEC 287, que trata da reforma da Previdência, já anunciou que a comissão deverá ouvir na reunião de quinta-feira o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Você já ouviu o Marcelo Caetano falando? Não, ainda não. Que sorte que você tem, meu querido. Que foi o principal elaborador da proposta. O relator quer ouvir também, possivelmente nesta semana, representantes do Tribunal de Contas da União para explicar a real situação financeira do sistema previdenciário. Isso é uma outra, uma polêmica que a gente precisa esclarecer os nossos ouvintes, né, professor Maia Sobral? O relator do projeto de lei do Executivo 6768, de
2016, que trata da reforma trabalhista, ainda não anunciou quem deverá ser ouvido em primeiro lugar. No seu plano de trabalho, que será levado à comissão na terça-feira, Rogério Marinho vai apresentar uma relação de nomes a serem convidados para o debate da reforma. Ele quer ouvir entidades sindicais, empresários, olha só, os empresários, governo, justiça do trabalho e especialistas no tema. Além dos trabalhos das comissões especiais, a Câmara tem uma agenda de votações que inclui proposições como requerimentos de regime de urgência, projetos de lei PECs. Consta da pauta e pode ser votado o projeto do Senado que reabre o prazo para a regularização de ativos não declarados enviados ao exterior por brasileiros. O novo prazo é de 120 dias, contados após 30 dias da sanção da futura lei. É só notícia boa aqui, hein, professor Fábio Sobral? Mas tem um pequeno detalhe que eu gostaria que o senhor comentasse, né? O relator da reforma da Previdência é um deputado do PPS da Bahia. E o relator da reforma trabalhista é um deputado do PSDB do Rio Grande do Norte. Aí eu pergunto ao senhor, né? Esses dois partidos têm um bom histórico aí em defender essas duas geradoras de interesse público, né? Porque tanto a Previdência Social quanto a relação capital-trabalho são assuntos devera polêmicos, né? PPS, por exemplo. PPS, né? O PPS é de um sabujo, né? Um cão de guarda do grande capital. Né? Desde 2003. Pois é. Um defensor engraçado dessa por partidos que se chamam socialistas. Partido Popular Socialista. De socialismo, eu acho que eles não sabem nem o caminho de onde é a livraria que vende um livro de quem, né? De Bauman, né? Que sequer é socialista. Vamos lá, vamos embora. O PPS é um partido associado ao PSDB desde o governo, se não me engano, Fernando Henrique, vem nessa linha de defesa intransigente desse modelo neoliberal, né? Modelo neoliberal, inclusive de uma defesa do capital estrangeiro. Agora, se eu não me engano, o Raul Júnior, que era ministro da Defesa, da era do PPS. Sabe? Você tem ideia, o monitoramento dos voos no Brasil vai ser privatizado, entende? Então, a defesa do espaço aéreo nacional vai ser colocada na mão de uma grande corporação internacional. Né? E há outros... de capital majoritário norte-americano. Eu acho que hoje nem existe nem mais isso norte-americano. Esse pessoal tem um interesse assim, internacional. Né? Então, o PPS vem contra os interesses dos trabalhadores numa reforma da Previdência que é para o grande capital, não é nem para o capital voltado para o interior do mercado, para o mercado consumidor brasileiro. Então, né, o outro PSDB já disse aqui veio. Né? Agora vem de um estado como o Rio Grande do Norte, né, das regiões onde de maioria do bioma situado no semiárido, de região sofrida, né, que precisa de programas para o desenvolvimento local. Então é tão irônico, né? Quer dizer, um deputado vindo do Rio Grande do Norte, né, que onde nós aqui do Nordeste temos gravíssimos problemas, onde explodiu a contradição mais drástica do problema social no Nordeste sempre, né, aqui no Brasil, e um partido que se diz popular e socialista, né? Popular e socialista, assim, é de um escárnio, sabe? É de um escárnio, quer dizer, É muito deboche. É muito deboche, é assim, intolerante. Mas eu quero dizer, eu me preocupo muito com as explosões emocionais, né? Sabe? Eu acho que não é só
uma explosão emocional. A gente vive no Brasil essas constantes explosões emocionais. Eu, na verdade, não acho que é simplesmente assim um problema de má gestão. Na verdade, é uma gestão perfeita. Perfeita para o grande capital, certo? Quer dizer, esse pessoal é de uma capacidade, até que não vai ser isso, é de uma capacidade para atender os interesses dos seus donos, né, que são, na verdade, propriedade de grandes donos do capital internacional. Eles são funcionários perfeitos, sabe? Funcionários do mês do grande capital. E nós temos que reconhecer isso e combater. Não com a emoção simplesmente, mas com a capacidade de nos opor, porque isso não se sustenta. É isso que eu quero dizer, Márcio, sabe? Esse mecanismo não se sustenta. Se construir uma rede social de proteção no Brasil mínima, essa rede social sendo arrancada, nós vamos para um conflito aberto. Você imagina, 100 anos. Né? Que você até alentou, por exemplo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são expressões disso, do que pode vir, ó, são expressões mínimas do que pode vir, entende? Expressões mínimas. Eles vivem dizendo, né, anunciando aos 4 ventos da nação que eles não vão acabar com os programas sociais, mas a gente não ouve mais falar esse tipo de coisa, né, professor? E assim, aos poucos, eles já estão começando a desmantelar aquele mínimo estado de proteção gerado ao longo de 12, 13 anos de governos comandados pelo PT, mas em coalizão com quem hoje está no poder, golpeando o PT para assumir a posição. O governo Temer tirou 1.100.000 pessoas do Bolsa Família, dizendo que havia até empresários, né? Conversando com a assistente social, ela disse o seguinte: se você trabalhou na Copa do Mundo e teve que tirar um documento de MEI, microempreendedor, então você foi retirado sumariamente do Bolsa Família. Quer dizer, a pessoa não era empresária. Ela tirou um documento para trabalhar, sabe, na Copa do Mundo, por exemplo. Aí a gente vai num outro cerne da questão, que é um outro texto também publicado no dia 2 de fevereiro, a Reforma Trabalhista. A mentira está criando pernas. Isso. Falar da reforma trabalhista em curso no Congresso, orientado pela agenda neoliberal através do golpista Temer, é tarefa difícil diante da falsa narrativa construída pela grande mídia. Esta venal e interesseira, que a apresenta como modernização trabalhista, né? Modernização trabalhista aonde? Mas a tarefa de esclarecer os trabalhadores e trabalhadoras se faz necessária, já que o que resultará dessas reformas, caso sejam aprovadas, liquidará com o mercado de trabalho brasileiro. Eu diria não só com o mercado de trabalho, vai acabar com o mercado consumidor. Porque se você acabar... A renda que produz o consumo. Exatamente. O problema está justamente aí, né? Existem alguns defensores do Estado mínimo que vão para a rua com a camiseta da CBF e que ficam... Com a camiseta da CBF é bem dito, né? Porque aí realmente os dois se merecem. Porque a CBF é esse tipo uma instituição acima de qualquer suspeita, né? Exato. Não? Ninguém suspeita que ela possa ser outra coisa além do que é, né? Acima de qualquer suspeita. Ela é uma entidade corrupta, né? Desde sempre, né? Desde 1900 e... Aracide Almeida. Aracide Almeida é uma pessoa digna. Vamos deixar ela fora disso. Ela era uma pessoa digna, né? Desculpa, Aracide Almeida. Mas esta é a questão central a ser debatida. O que restará de ordenamento das relações trabalhistas, da estruturação de carreiras e de salários após o vendaval neoliberal? As principais proposições que se encontram no Congresso Nacional atentam contra a jornada de trabalho e a organização dos trabalhadores, os sindicatos, responsáveis pela defesa e valorização do trabalho. Estão elencados mais de 60 medidas que liquidam com o modelo de trabalho que temos hoje. Tal modelo não é resquício getulista.
como alguns tentam afirmar. Ele foi sendo esculpido ao longo de décadas, sob a pressão e luta dos trabalhadores e trabalhadoras que, ao longo das campanhas salariais ou mesmo outras ações, têm regulado um padrão para as jornadas de trabalho diário e, consequentemente, mensal, para as condições de trabalho no que tange a saúde e segurança, bem como a normatização do que fazer e de quem faz determinadas atividades laborais relativas às categorias. É este ordenamento que estabelece o que, o como e o quanto cada contrato de trabalho deverá expressar em relação ao trabalhador ou trabalhadora e ser contratado por determinada empresa. Se não existem mais regras a serem aplicadas, nós retornaremos para o início do capitalismo, lá pelos idos de 1780, quando o capataz da fábrica passava pela praça da cidade, recolhendo trabalhadores diaristas para as atividades fabris para aquele dia específico. No dia seguinte se dava um novo leilão para o trabalho fabril. É isso? É isso. E aí, não é incompetência, é competência, sabe? As pessoas, é isso que eu quero dizer, esses caras foram competentes, agora loucos, né? Porque eles vão produzir Em um estado de revolta, de caos social, de conflito, de violência, de diversos níveis, né? Inclusive, as pessoas pensam, por exemplo, que o crime organizado é algo isolado da realidade. Não, o crime organizado é fruto de competência. Começou como, assim? Competência dos governos do PSDB em São Paulo, que ao não negociar com presos, os presos se organizaram e produziram uma enorme estrutura que é o PCC, o República de Capital. Né? Então, esses governos são competentes para criar o caos nas nossas vidas. Sabe? O governo do Rio de Janeiro deu tantas isenções tributárias às empresas que quebrou. Aí agora vai cobrar dos trabalhadores. Competentíssimo. O objetivo dele é contra os trabalhadores. O governo do PSDB em São Paulo deu tantos lucros aos investidores que compraram a companhia de águas e faltou água. Competentíssimo para o mercado. Isso é óbvio, falta água. Quer dizer, a oferta está baixa, o preço sobe, os lucros sobem. Quem se arrebenta é a população. porque quem não tem dinheiro, por exemplo, para pagar água separadamente para poder ter água potável em casa, em São Paulo, vai ter que beber a água que vai buscar num lugar que não tem nem ideia se é ou se não é uma água de boa qualidade. E isso pode gerar o quê? Caos na saúde também. Olha, um dos principais produtos da crise no Rio de Janeiro é que a companhia de águas vai ser privatizada. Essas companhias de água estão sendo privatizadas. Isso é um projeto, está entendendo? É um projeto mundial de controle da água. Com duas grandes companhias estão comprando das fontes de água mineral todas na África e na América Latina. Duas companhias estão comprando. Uma aqui muito conhecida pelo leite e outra muito conhecida por um refrigerante. As duas, um refrigerante preto, sabe? E a outra é um leite que as crianças tomam desde pequeno. Então essas duas companhias estão comprando tudo que é fonte de água mineral do mundo. Para quê? Para quê? Para que a gente pague elas, para que elas reduzam a oferta. Né? O mundo vai ficando mais quente, vai faltando mais, elas vão ganhar mais. Quem vai pagar? Somos nós que vamos pagar mais. Entende? O controle das corporações é um negócio assim, não é uma coisa fictícia, é bem pensado. Na verdade, é o preço da garrafa de água mineral. E tem muita gente que diz que isso daí é teoria da conspiração. Não, teoria da conspiração. Teoria da conspiração hoje, né? É tudo real, né? É tudo real. Sabe? Basta ver o que acontece pelo mundo. Sabe? Basta ver o que acontece pelo mundo. Eu acompanho esses sites estratégicos, são um site francês de defesa. Gente, TTP, sabe? Gente extremamente complicado. O site Voltaire.net, do jornalista que assistia Rimersan, sabe? O cara acompanha os documentos diplomáticos da ONU, aí vem dizer que é teoria da conspiração, pra cima de mim. O que aconteceu no Brasil, professor, segundo essas fontes externas? Alguém fala alguma coisa? Hoje em dia é o conceito de guerra legal. Está sendo onde há
interesses de grandes corporações Estratégicos. eles estão derrubando os governos, sabe? Eles estão derrubando os governos. Aí, isso às vezes foge ao controle. Mas a Síria foi assim, né? A Ucrânia, sabe? Aqui no Brasil, na Líbia. A Líbia se sabe, transformou o pessoal no pensa, caos, no caos, o no pessoal caos. pensa que o pessoal quer o petróleo da Líbia. O Thierry Meissan sabe qual é a maior riqueza que a Líbia tem? Embaixo dela é tudo água. O que não é petróleo é água. É o maior aquífero, um dos maiores aquíferos da África, um dos maiores aquíferos do mundo. Então imagina você ter acesso a isso, você ter o controle disso, né? A teoria da conspiração, veja, entende? Ou você acha que as companhias não querem controlar a água, não querem controlar o petróleo? Não querem. Por isso que a água deve ser mantida como um bem público, de interesse público, e Exato. a venda de companhias de saneamento e companhias que preservem a água como um interesse público é muito nocivo para qualquer sociedade, né, professor? Você não é à toa que aqui no Brasil o golpe foi acompanhado de outros movimentos. O desmonte da Petrobras, o desmonte da indústria naval, o desmonte da legislação trabalhista, o desmonte da legislação previdenciária. Até o almirante que criou o programa nuclear brasileiro acabou indo para a cadeia, o almirante Otto. Você está entendendo? Isso que é interesse nacional. Entende? Então tem alguma coisa muito esquisita no ar. Muito esquisita, né? Visível, sabe? Visível. O Edward Snowden, né? Do Wikileaks, mostra o site, os documentos, mostram que essas principais figuras do governo brasileiro todas são informantes e colaboradores do governo norte-americano. Né? A começar pelo MT da lista do Odebrecht, né? Isso, MT. O primeiro, né? Ele fazia reuniões informais com o embaixador norte-americano em São Paulo, Isso, quer dizer, o cônsul, né? isso na verdade, atendendo a esses interesses, né? Agora, esses interesses não são contra os brasileiros e a favor dos norte-americanos. É isso que eu quero dizer, são a favor de grandes corporações. Nos Estados Unidos há um confronto enorme entre o chamado 1% mais rico e a parte 70% da população que tem entrado em miséria. Então, nos dois países, a população mais pobre tem sofrido e tem piorado suas condições de vida, sabe? Aí esse pessoal cria até distrações. Você cria, por exemplo, um Donald Trump, que vai distrair os mais pobres. Aqui no Brasil, cria um Bolsonaro, sabe? Vai distrair também os mais à direita. Você né? vê o Bolsonaro defendendo o interesse dos trabalhadores contra a reforma da Previdência, contra as privatizações. Não, ele faz parte do golpe. Faz parte do golpe. Esse pessoal, eles colocam a sua situação e um determinado tipo de oposição para distrair todo mundo, sabe? É uma tática de diversionismo, quer dizer, criar uma distração, sabe? Para que as pessoas, com a raiva que sentem internamente, ou você se aproxima do grupo do poder, ou você se aproxima do grupo do poder que expressa uma certa raiva e ódio, entende? Então você fica preparando as duas alternativas, mantendo as duas alternativas. Né? Lá nos Estados Unidos, a alternativa Trump foi assumida, né? Sabe? Mas na Áustria já existe um nazista que controla lá o poder, né? Sabe? Na Europa toda, aliás, nós temos que criar um caminho brasileiro, né? Um caminho diferente. Eu digo brasileiro, não. O Brasil acima das outras nacionalidades. É um caminho humano. Porque o caminho europeu é horrível. Sabe? Eu vi entrevista há poucos dias de um escritor paquistanês, Tariq Ali, né? Uhum. Ele dizendo isso. Né? O caminho da Europa foi o quê? O caminho de discriminação. E de destruição. Destruição. Quando a Europa chegou aqui para colonizar a América, ela destruiu 3 civilizações que eram muito mais humanizadas do que ela. E além do que, a civilização maia, que já tinha desaparecido, tinha deixado bibliotecas enormes. Eles queimaram, porque não eram a sua cultura, sabe? Quer dizer, quanto conhecimento você perdeu, né? Muito. Pois é. Então, o caminho que até hoje foi apresentado é um caminho que é preconceito, racismo,
violência, controle, agressão. Nós precisamos de outro caminho, sabe? E como que a gente faz para construir um caminho alternativo, professor? Eu me perguntei durante muito tempo sobre isso, né? Eu não tenho a fórmula de como construir um caminho alternativo, mas não, eu enxergo minha função assim. A função, eu conversando com o professor no interior, o que você pensa? Não, é tentar apresentar um alento para as pessoas. Olha, podia ser diferente, sabe? Por enquanto, nas nossas condições limitadas, meu amigo, tá errado, tem que ir por outro caminho. O caminho de reduzir a renda dos mais pobres é um caminho assassinato econômico, entende? E é um assassinato econômico que reverbera, inclusive, para os setores de renda mais alta, sabe? Então, esse caminho é o caminho do colapso. Então, é uma frase, né, da escola de Frankfurt, eu não me lembro de quem, mas é o perigo de incêndio. A gente tem que alertar do perigo de incêndio, sabe? Entende? Alertar. Se será ou não ouvido, se nós tomaremos ou não o caminho, mas isso aí é o imponderável, certo? É aleatório, mas você tem que compreender o seu papel de apresentar uma alternativa à loucura que se instalou no Brasil e em grande parte do mundo, né? Chama um jornalista brasileiro que vive, se eu não me engano, em Hong Kong, o Pepe Escobar, no livro Império do Caos, diz: se instalou no mundo o projeto que os Estados Unidos implantaram no Afeganistão, o caos. Aí ele criou até um neologismo, né? Caosistão. Entende? Esse pessoal ganha dinheiro com o caos. Entende? Eles perderam o senso de humanidade e ganham hoje dinheiro com o caos. É o caso, por exemplo, se a gente analisar mais a fundo, a crise hídrica de São Paulo, né? Exatamente. Você ganha dinheiro com o caos da crise hídrica, você ganha dinheiro com os presídios explodindo, você vai vender equipamento de segurança, você vai vender proteção de guarda-costas, vai vender blindagem, vai vender câmeras, você ganha dinheiro com uma crise social. Né? Esse pessoal está ganhando dinheiro de qualquer forma. Está ganhando dinheiro de qualquer forma. Valeria aqui também, muito brevemente, a gente analisar se seria interessante colocar um empresário da área de segurança para comandar um estado como governador. Realmente, né? O que seria da segurança pública nesse sentido? Eu posso até Já fazer sugestões de investimento, né? Você pode, olha, bons negócios para montar hoje. Você confia em segurança e funerária. Mas, na verdade, são associados, são negócios que estão bombando, entende? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, bombando. Exatamente. Professor Fábio Sobral, muito obrigado pela sua presença aqui no Democracia no Ar. São 10 horas e 58 minutos. A gente está encerrando o nosso bate-papo de hoje e eu gostaria de deixar esse finzinho de programa para o senhor dar a sua mensagem final aí nessa participação de hoje no programa Democracia no Ar. Acordem, trabalhadoras, acordem, trabalhadores, acordem, pequenos comerciantes, acordem, médios comerciantes, médios industriais, pequenos industriais, acordem, brasileiros e brasileiras. Acordem, vamos impedir essa corja de continuar nos levar para o abismo. Muito obrigado, professor Fábio Sobral. Obrigado, amigos ouvintes. Lembrando que amanhã estaremos aqui novamente às 10 horas da manhã para mais um programa Democracia no Ar. E hoje nós tivemos a presença de Fábio Sobral comentando aí sobre as reformas da Previdência e a reforma trabalhista. Mais um passo dado em direção ao caos completo da sociedade brasileira, proposta do MT, da lista da Odebrecht. Amanhã estaremos de volta para mais um Democracia no Ar. Agora, para encerrar, a voz de ouro da Atitude Popular com Jonathan Neto. Vamos lá então, 11 horas. Bem, acabamos de ouvir
Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310 e na sequência de sua programação, a Rádio Canudos FM 104,9 de Boa Viagem. Ainda a web rádio Fitrace e também estivemos ao vivo aí na página Democracia Participativa do Facebook. A todos vocês, obrigado pela participação, pela audiência. Apresentação e produção, Márcio Rodrigues. Abertura e técnica comigo, Jonathan Neto. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da Fitrace, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Lembrando que logo mais, às 17h22, 2 momentos, 2 reprises do programa que aconteceu ao vivo aqui, Democracia no Ar, através da rádio Atitude Popular, da web rádio Atitude Popular, onde você encontra música de qualidade e jornalismo de verdade. A todos e todas, bom dia e até amanhã, às 10h da manhã. Só com a participação de você. Democracia no Ar, um programa do movimento Democracia Participativa.